Quero também externar os meus agradecimentos sinceros na pessoa do meu pai, reverendo Ananias Alberto, pois embora não se faça presente, mas eu sou grato a ele por tudo em que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Quero também agradecer a Deus pela direção da igreja, por me concederem essa oportunidade de estar aqui e falar ao lado dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida da minha família. Muito obrigado à minha família por tudo também que eles têm feito. E agradecer a Deus também pela banda de louvor, que tem sido uma bênção para nós e para toda a igreja. Aleluia. Já encontramos o livro? Já encontramos? Amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, vamos ler o primeiro verso até ao último verso. Eu vou fazer a leitura na versão que me acompanha. Assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, sublinha esta palavra. Em outras versões diz, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo dos profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. 2. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? A mulher respondeu, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. A palavra do Senhor. Aplauda bem forte e pode tomar o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Queremos mais uma vez louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. De facto não é fácil estar no culto das 7, em função do frio, tomar banho de manhã e estar aqui para congregarmos e falar da parte de Deus. É sempre um prazer falar da parte de Deus, mas não tem sido mesmo fácil estarmos aqui e falar diante deste público. Mas nesta manhã eu gostaria de refletir sobre este texto, debaixo do tema, o impacto do testemunho dos pais para o futuro da família. Aleluia. Eu repito, o impacto do testemunho dos pais para o futuro da família. Repita comigo, o impacto do testemunho dos pais para o futuro da família. Aleluia. Obviamente que todos nós já ouvimos falar sobre o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho, de acordo ao dicionário, o testemunho é a declaração ou o depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. Eu repito, o testemunho é a declaração ou o depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. Ou seja, é uma afirmação fundamentada. Quando falamos sobre o testemunho, estamos a querer dizer
alguém vem a declarar alguma coisa, alguém vem a fundamentar alguma coisa, alguém vem a dar um depoimento sobre alguma coisa, sobre alguém. Aleluia? E todos nós sabemos, muitas vezes, quando, principalmente no mundo dos crimes, no mundo das infrações, a lei exige sempre fundamentação desse ato. A lei exige sempre um testemunho ou uma testemunha, né, para evidenciar os factos, para fundamentar aquilo que é acusação que se expõe naquele momento. Mas para o dia de hoje nós queremos, com essa mensagem, ensinar à igreja que os pais devem velar pelo testemunho para que depois da sua estadia aqui na terra, a família viva da melhor forma. Aleluia? Ok. O testemunho tem dois lados. O testemunho pode ser bom, assim como também o testemunho pode ser mau. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho pode ser bom, assim também como o testemunho pode ser mau. Aleluia? Vamos pedir ao tecladista para nos dar um pouquinho de fundo. O testemunho pode ser bom, como também o testemunho pode ser mau. E nós, mais do que ninguém, nós sabemos que existem vários pais, existem várias famílias que têm passado em vários problemas do tipo. Há mulheres que não são casadas, por quê? Porque os pais criaram um testemunho que não agrada à sociedade. E as pessoas, quando tentam entrar naquela família, dizem: não tenta entrar ali, porque a família não tem um bom testemunho. Então, nesta manhã, eu quero dizer aos pais e uma parte aos filhos que nós temos que criar um bom testemunho. Temos que ter boas obras para que os filhos venham beneficiar do bem e do melhor por causa do nosso nome. Hoje em dia é muito mais fácil encontrarmos pessoas que se interessam pelos nossos nomes. E é muito importante procurarmos saber sobre a importância dos nomes. Quando alguém, por exemplo, ouvir: como te chama? E tu dizer: eu sou o Tipepa, por exemplo, um nome qualquer. A pessoa vai procurar saber um pouquinho sobre o histórico desse nome, um pouquinho sobre o histórico de quem, não é, dá nome a essa família. E se os percussores, e se os pais, não é, tiveram um testemunho errado ou um testemunho que não agrada à sociedade, a consequência vai cair até aos filhos. Aleluia? Até aos filhos. E nós vemos muitos filhos hoje sofrem por causa das obras que os seus pais fizeram. Mas eu quero dizer, enquanto se vive, ainda há esperança e ainda há certeza que podemos mudar certas atitudes para o bem da nossa família. Aleluia! Quero dizer que o testemunho tem um certo impacto para o futuro da família. O que nós viveremos amanhã depende daquilo que nós temos feito hoje. E muitas vezes o que os filhos viverem amanhã depende muito das práticas dos pais hoje. Quero vos contar um pequeno trecho. Chegou uma fase em que eu estava a passar em muitas dificuldades quando eu estudava. Então eu liguei para minha mãe e para o meu pai, lhes apresentar a possibilidade de eu sair daqui do Lubão e voltar para a casa do meu pai. Eu lembro-me das palavras da minha mãe. A minha mãe disse assim: eu não estou preocupada, porque eu sei que nunca fiz mal a ninguém. Assim como eu tratei bem as pessoas que não eram, tratei bem as pessoas que não eram meus filhos, Deus também levantará pessoas para te tratarem bem. Aleluia. Quer dizer, a minha mãe estava confiante pelo testemunho em que ela implantava. Agora eu pergunto nesta manhã: qual é o testemunho? O que é que tu tens feito hoje para garantir um futuro melhor para a tua família? O que é que tu tens feito? E hoje neste texto nós encontramos uma história interessante. O primeiro verso está a dizer: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Interessante. Haviam profetas. Quer dizer, haviam tantos profetas. Mas essa mulher não era uma mulher qualquer.
essa mulher fazia parte das mulheres que foram casadas pelos filhos dos profetas. Nos dias de hoje diríamos o que se fosse na nossa realidade. Era uma mulher de um cooperador. Aleluia. Ou era a mulher de um obreiro. É como se fosse a minha mulher, a mulher do evangelista Capela, a mulher do doutor Emílio, a mulher de todos nós que estamos aqui. Eu conheço a esposa do doutor Emílio, assim como eu também conheço a esposa do evangelista Capela, e vice-versa. Mas olha algo interessante nessa história. Essa mulher estava passando por uma situação muito difícil. Qual era a situação? Era viúva. Era viúva. E viúva com 2 filhos. O seu esposo, enquanto em vida, servia. O seu esposo, enquanto em vida, era servo de Deus. Infelizmente, a Bíblia não descreve qual era o motivo. O esposo veio morrer. Depois da morte desse senhor, o senhor morre, mas o senhor deixa um testemunho. Aleluia. O senhor deixa um testemunho, deixa um legado. Qual era o legado? Essa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, depois da morte do seu esposo, o testemunho que fica, tinha 2 testemunhos, que depois nós vamos falar sobre os nossos pontos. Mas essa mulher vai ter com o profeta Eliseu e vai dizer: profeta, tu sabes que o meu esposo, que já é falecido, servia ao Senhor e temia ao Senhor. Mas há uma situação, profeta. O meu esposo deixou uma dívida. E a dívida em que o meu esposo deixou, o credor veio e disse: paga a dívida, porque se não pagares a dívida, o que é que eu vou fazer? Vou levar os teus 2 filhos para serem escravos. Irmãos, eu sei que aqui tem mães e eu não conheço, e se existe, esta não é mãe. Uma mãe, tal como tem dito o reverendo, uma mãe pode ter 14 filhos, mas nunca aceita que um dos seus filhos passe mal. Os pais têm um coração totalmente diferente das mães. Eu lembro-me, chegou um tempo que o meu irmão cometia muito e meu pai disse assim: desta vez, se tu fores parar na cadeia, eu não vou pisar ali. E os pais são capazes. O filho ir à cadeia e nunca passa ali para falar nada. Mas as mães não. Por mais que o pai tenta criar limites, a mãe vai pular pela janela para ir ver o filho. Agora imagine essa mulher, aparece alguém a lhe dizer assim: se você não pagar a dívida, eu vou levar os teus 2 filhos para serem escravos, para compensar a dívida que o teu esposo fez enquanto em vida. Acho que já podemos começar a compreender o impacto das obras que os pais fazem, podem causar depois da morte dos pais. Aleluia. A mulher estava triste, estava preocupada. Mas algo que me chama a atenção: se essa mulher pertencia do grupo dos filhos dos profetas, por que aquele grupo não consegue ajudar essa mulher? A mulher teve de ir ao profeta. A igreja consegue compreender? Ou seja, todos nós vamos morrer e vamos supor: amanhã eu já não estou mais em vida e eu vou deixar uma dívida. Vocês já acham correto que a minha esposa tem que ir diretamente ao pastor, pedir ao pastor para pagar a dívida que eu deixei? Acham correto? Vai começar aonde? Pelos meus amigos. Porque se eram todos filhos dos profetas, faziam todos parte de um elenco, visitavam-se, partilhavam momentos de oração, momentos de ensino, assim como eu partilho alguns momentos com os meus irmãos. Então, se eu já não estou em vida, antes da minha mulher subir para o pastor, primeiramente a minha mulher vai procurar pelo doutor Emílio, vai procurar pelo irmão Martins, vai procurar pela mamãe Inês, vai procurar em todos vocês que ela conhece, para dizer: olha, o meu esposo
deixou dívida. Aliás, a realidade, por exemplo, de algumas culturas, você entende que no momento do funeral, eles perguntam se o falecido deixou dívida, e ali mesmo vão fazer algumas contribuições que é para pagar a dívida, ou não é verdade? É assim, eu não sei a realidade daquela altura qual era. Mas o que me chama a atenção é que começo aqui, a Bíblia não descreve, mas eu aqui começo a entender de um servo que tinha amigos falsos, que só eram amigos enquanto ele vivia, porque depois da morte ninguém se preocupou do estado da esposa do amigo. E infelizmente hoje também é assim. Só somos amigos porque estamos em vida. Depois da morte ninguém quer saber de ninguém. Nas famílias pior. Estava aqueles que te chamam sobrinho, 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 só porque o teu pai vive. Quando o teu pai morrer, é ali onde você vai ver quem é o verdadeiro tio. E aqui a história começa a nos mostrar quem era o verdadeiro amigo. Se ele era servo, ele tinha alguns amigos que eram também filhos de profetas. Até tinha também algumas amigas. Por que nunca se preocuparam em pagar essa dívida? Até ao ponto de o credor aparecer e dizer: vou levar os teus filhos para serem escravos. Irmãos, amemos-nos vivos, mas também temos que amar aqueles que o malogrado vai deixar. Aleluia! Hoje nós estamos a ver muitos filhos a sofrerem, e os pais deram muito no duro, e até os pais ajudaram as pessoas que ficaram. Os filhos até dizem: o meu pai é que pagou a propina desse camarada, o meu pai é que lhe pôs na faculdade. Mas depois da morte do pai, os tios viram contra os filhos, as tias viram contra os filhos, até os primos viram contra os filhos. E nós como igreja temos que despertar. Mesmo depois da morte dos nossos irmãos, nós temos que prestar atenção àqueles que ficaram. Aleluia! Então o profeta vai perguntar: mulher, triste situação, mas agora eu te pergunto, o que eu vou fazer? O que é que eu faço? Irmãos, a solução principal do teu problema está contigo mesmo, não está em outra pessoa. Só que muitas vezes nós não entendemos que Deus tem colocado solução nas nossas mãos. Olha, Moisés chegou diante do Mar Vermelho, e ali o exército de Faraó vinha, e Moisés ficou triste, porque também a pressão era tanta que os filhos de Israel perguntavam: mas por que você nos tirou de lá? Agora vê, seremos mortos. E Moisés clama ao Senhor: Deus, olha o que está a acontecer. E Deus não fez muitas coisas. Deus só perguntou: diz-me, o que é que tu tens? Moisés disse: eu tenho uma vara. Disse: então, bata a vara no mar. Quer dizer, principal solução dos nossos problemas está nas nossas mãos. Mas nós não conseguimos compreender a fundo que nós mesmos podemos dar solução aos problemas que nos vêm. Porque Deus nunca vai colocar uma provação que você não seja capaz de ultrapassar. Aleluia! E Eliseu lhe pergunta: diz-me, o que é que eu vou fazer? Explica-me, o que é que eu posso fazer? E a mulher não respondeu. Eliseu coloca mais uma pergunta: diga-me, o que é que tu tens? Irmãos, se fosse nos dias de hoje, você diria o quê? Então eu já estou a te pedir ajuda, está a me perguntar, mas tem o quê? Mas a mulher disse: olha, eu não tenho nada. E essa história é uma história que aconteceu lá há muito tempo, mas a atitude dessa mulher é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Nós todos já chegamos a dizer que não temos nada, quando na verdade ainda temos Jesus nas nossas vidas. Nós todos já dissemos que já está no fim, já não há mais solução, quando na verdade nós somos aqueles que Deus disse: para aquele que crer nele nada é impossível. A mulher disse: não tenho nada. Ouve, ela está dizendo: não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Ou tens alguma coisa ou não tens nada. Irmãos, ninguém está só.
nós ainda temos Deus. Não importa a situação, quão difícil seja a situação, nós ainda temos Deus. Não diga, não tenho nada. Diga, eu tenho Jesus e eu vou passar nessa situação. Aleluia. E a mulher disse, eu não tenho nada, senão um pouquinho de quê? De azeite. O que azeite representa nos dias de hoje? O Espírito Santo. O azeite representa o quê? A unção. Irmãos, você não diga que não tens nada se o Espírito Santo ainda habita em você. Não diga não tens nada. Não diga que já não há mais solução se você ainda tem o Espírito Santo. E o Eliseu disse, ok. Tens um pouquinho de azeite, tá bem. Alguma coisa que me chama a atenção. Vocês vão dar conta que Eliseu não fez muita coisa. Tudo a mulher é que fez. Quer dizer, muitas coisas que nós procuramos lá fora eram coisas que é para nós mesmos fazermos. E se você ir numa consultoria, quer seja consultoria empresarial, consultoria, até mesmo se você for fazer uma consulta médica, e principalmente nos psicólogos, você vai dar conta, o que ele vai te dizer é algo que você já sabia. Mas é uma questão de credibilidade. Você acredita mais nas palavras dele e duvida das tuas próprias convicções. Aleluia. Quer dizer, tem muita coisa que a pessoa vai te dizer para fazer. São coisas que você já sabia, só que você não acredita em ti mesmo e não acredita em Deus que está em ti. É uma mulher que tinha o esposo servo. Vê. O profeta Eliseu agora vai lhe dizer, mulher, ok, com esse pouquinho de azeite, vai aos teus vizinhos. Vai aos vizinhos, peça vasilhas e entra, fechas a porta. E Mateus vai nos dizer, quando tu tiveres um problema, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Aleluia. Eliseu está querendo ensinar o que? Existem problemas que não é para você desabafar, não é para você partilhar com todos. São coisas que você tem que gerir, você e na tua casa. Aleluia. Hoje muitas famílias perderam peso, como se diz na gíria, porque tudo que passa na família a pessoa fala lá fora. Até na igreja hoje também é assim. Por que muita gente quando olha para nós, algumas pessoas valorizam, outras pessoas nem por isso? Porque há coisas que poderiam se tratar dentro de nós, nós tiramos fora até as pessoas que não mereceriam ouvir. E você vai ver, até mesmo no casamento não é assim. Quando a tua esposa vai sempre na sua família, vai contar as coisas contra seu esposo, você pode ir naquela família e visitar, não vão te dar honra. Você vai se perguntar, por que não estão me honrando? Afinal de contas, são coisas que tinham que tratar dentro de casa, mas vocês tiveram o prazer de tratar fora. Quando você vê um esposo, por exemplo, que grita a sua esposa, onde tem pessoas, aquelas pessoas não vão dar respeito. Não vão respeitar a tua esposa. E depois o peso é teu. Você depois amanhã que fica com vergonha de caminhar com a tua esposa por conta daquilo que você andou a falar contra a tua esposa. Agora que se reconciliaram, tens vergonha de andar com ela, porque as pessoas vão te cobrar. Não é você que dizia que ela não presta. Então existem coisas que você tem que entrar no teu quarto, na tua casa e fecha a porta. Fechar a porta está querendo dizer o quê? Você tem que falar dentro, nenhuma coisa pode sair. Aleluia. E a mulher foi buscar vasilhas emprestadas a quem? Aos vizinhos. E fez conforme o profeta orientou. Quero aqui dizer, todos nós passamos por situações que muitas vezes já consultamos homens de Deus. Ponto número 1 para que as coisas aconteçam e mudam de rumo: faça conforme a palavra do homem de Deus. Eu estou a dizer a palavra do homem de Deus. Hoje, por que muitas coisas e muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus? Porque eles não fazem conforme a palavra do homem de Deus. Eles fazem conforme a palavra dos falsos profetas. Há um evangelista que nos contava uma história. Foi orar com uma irmã. E a irmã disse não. O evangelista estava ali a orar. Sai. A irmã disse, não, eu não gosto dessa oração, eu gosto mesmo daquela oração do profeta Eliseu, que colocou a boca dele sobre a boca daquele menino no quarto. Aleluia.
Aleluia. A ver. Irmãos que não entenderam, não é? Vocês lembram daquela história daquela mulher que dava assistência ao profeta, né? Ao profeta Eliseu. Depois o filho faleceu. A mulher sunamita. Depois a mulher saiu de Sunem, foi ter com o profeta. E o profeta, quando chegou ali, colocou o menino na cama, né? Fez uma oração, como dizem na gíria, boca a boca. Pegou a sua boca, colocou em direção da boca do menino, o seu peito em direção ao peito do menino. Então aquela irmã dizia ao evangelista: eu não gosto dessa oração de sai, eu quero mesmo aquela oração do profeta Eliseu. Coloca a tua boca sobre a minha boca. Aleluia. Esse procedimento, se você tentar, as coisas não vão acontecer. Porque é um procedimento que vai criar alguns desvios e ali não haverá a presença de Deus. Aleluia. Então, a mulher fez conforme. Nós temos que aprender a fazer conforme a palavra dos homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O problema não é ir pedir conselho. O problema não é o aconselhamento. O problema é saber se aquilo que te foi aconselhado você está a colocar em quê? Em prática. Por que hoje você vê a pessoa está sempre a dar errado e você lhe diz assim: essa aqui já não há solução? Nós até já falamos, já estamos cansados. Até cansa quando você dá uma orientação positiva a uma pessoa e você não obedece. Aleluia. Eu lembro-me, num passado muito recente, eu estava a ter umas situações muito estranhas, sonhos muito estranhos. Então, falei com a minha esposa e a esposa disse: vamos procurar pelos homens de Deus. E então, procuramos pelo reverendo, falamos com o reverendo e recebemos a orientação. E depois pedimos ao evangelista Capela para então nos acompanhar e nos ajudar a orar. Irmãos, eu não me esqueci de nenhuma orientação. Depois de explicarmos: olha, estamos a passar isso. E estivemos ali na escola de condução, eu e mais 2 irmãos. Mas como estou a precisar da minha carta, o meu nome sumiu do sistema. Dizem que eu nunca passei naquela escola. Estão a ver coisas, como é que o diabo age, não é? Então o nome some mesmo. Mas tive um sonho que o meu bilhete estava por cima do prédio. Contei tudo, está com o evangelista. O evangelista analisou e deu conta de acordo à orientação de Deus e nos passou uma orientação. Uma das orientações é o quê? Calar. Aleluia. Eu bem caladinho. Aleluia. Existem coisas na vida que você gere mesmo você e a tua família. Até mesmo se você notar, tens um filho que fala muito, começa já a lhe chamar a atenção, né? Aqueles filhos que nós vemos no TikTok, que as coisas de dentro de casa vai lá contar fora. Papai e a mamãe estavam a discutir, mas quem te deu? Tá vendo? Mas também os pais estavam a discutir lá dos filhos, por quê? Aleluia. Então, orientação tem que ser obedecida, porque quando o homem de Deus dá uma orientação, Deus é que deu. E se você não obedece essa orientação, as coisas não vão funcionar. Mas agora, eu quero falar como construir um bom testemunho. Escreva aí: como construir um bom testemunho. Eu quero partilhar com vocês 5 pontos necessários para construir um bom testemunho, baseados neste texto que nós acabamos de ler. O primeiro ponto para construir um bom testemunho é servir ao Senhor Deus. Diga comigo: servir ao Senhor Deus. Essa história chama a atenção. Tem 2 lados fundamentais, mas eu quero falar sobre esses 5 pontos. A primeira coisa muito importante que esse homem fez enquanto em vida é que este homem servia ao Senhor. Não era um homem qualquer. E servir ao Senhor, nós os pais, é uma das maiores riquezas em que nós podemos deixar aos filhos. É uma das maiores riquezas que os pais podem deixar aos filhos. Quem foi o teu pai? E dizia-me um professor: não importa o que tu faça, mas tens que pertencer sempre a uma sociedade filantrópica. Tens que pertencer sempre a um grupo que não tem fins lucrativos.
No teu histórico tem que agregar isso. Ou você é da igreja, ou você é de uma ONG, onde você presta um serviço que não te pagam. Aleluia! Tens que pertencer a um desses grupos. Mas uma das maiores riquezas para construir um bom testemunho é que nós temos que servir ao Senhor. Quando os pais entenderem que devem servir ao Senhor enquanto em vida, estão a criar um bom legado para o filho. Estão a criar um bom impacto para o futuro da família. Hoje muitas famílias estão debaixo da maldição porque os seus avós não serviram ao Senhor, porque os seus pais não serviram ao Senhor. Agora hoje nós é que temos o trabalho de queima. É algo que os pais foram plantando enquanto nós ainda não existíamos. É algo que os avós foram plantando enquanto nós não existíamos. Eu acho que já contei aos irmãos. A minha mãe chegou a me dizer assim: na nossa família não nasce gêmeos, porque a nossa bisavó, eu não sei se abençoou, se amaldiçoou, disse que não pode nascer gêmeos, porque teve 6 vezes gêmeos e todos morreram. Percebem? Todos morreram. 12 filhos, gêmeos, 6 vezes todos morreram. Então ela declarou e disse: nessa minha descendência jamais terá gêmeos. Nós hoje agora que estamos uma vez dessa minha dama disse que eram gêmeos, disse: temos que orar, tá vendo? É alguém que declarou lá, mas até hoje não tem gêmeos. Então uma das maiores escolhas que os pais devem fazer para criar um bom testemunho para o futuro da família é servir o quê? O Senhor. Aleluia. É servir ao Senhor. É servir ao Senhor. Nós temos que nos preocupar em servir ao Senhor, para que quando um dia os pais não existirem mais, a família não tenha problema. Você vai ver, se os pais não serviram ao Senhor, você vai ver que há um filho quimbandeiro, há um filho que aparece lá no Fala Angola, há um filho, estás a ver? Porque os pais não criaram bases, porque os pais não serviram ao Senhor e não levaram os filhos ao caminho do Senhor. Não levaram os filhos ao caminho do Senhor. Os pais não podem admitir que o filho tenha liberdade. Não, eu não vou à igreja. Mas são falhas que os pais cometem desde a base. Eu hoje vai me dizer que não vou à igreja. Tudo que meu pai me dizia desde a infância vai vir à memória. Porque a Bíblia está dizendo mesmo que ensina o menino o caminho em que deve andar. Não é o adulto, o menino. Então nós temos que nos preocupar em servir ao Senhor, para que o nosso testemunho venha impactar o futuro da nossa família. Aleluia. Minha pergunta: como é que você gostaria de ser lembrado? Como burlador? Como traficante? Ou como servo do Senhor? A mulher vai ter com o profeta Eliseu, disse: profeta, sabes que o meu marido temia ao Senhor. Bom testemunho. Quando um dia você não estiver mais em vida, o que as pessoas vão dizer para te compensarem as tuas dificuldades? Há pessoas, irmão, até o próprio filho sente vergonha de falar que é meu pai. Quem é teu pai? Aquele. Não. Então as ações dos pais devem ser moderadas. Hoje muitos filhos sentem vergonha de se apresentar na escola, por causa do... quem está a lutar para tirar o nome do pai dele no seu bilhete, por causa do testemunho do seu pai. Como é que você é conhecida no bairro? Como uma tia contenciosa ou como uma boa senhora? No bairro já sabem que aquela senhora não vale a pena. Tenta só, porque na infância tem sempre aqueles, principalmente se na tua casa tiver mangueiras e tudo mais, vem sempre aqueles filhos para tirar. Mas a senhora, se te agarrar, pode te matar. E quando você morrer, o teu filho precisar, como é que será isso? Temos que pensar e nos preocupar, servir ao Senhor para que sejamos lembrados da melhor forma. Aleluia. Ponto 2. Ame a tua família. Um dos pontos para construir um bom testemunho, você tem que amar a tua família. Irmãos, ao olhar para o texto, nós compreendemos que a dívida não era da esposa, nem tampouco dos filhos.
Mas vê, o pai é que fez quilape. Mas os filhos e a dívida foi transferida para a esposa. Irmão, você aceitaria pagar uma dívida que o esposo, enquanto em vida, te criou muitas dificuldades? Aceitaria pagar essa dívida, mana? Filha de Sara, vocês pagariam essa dívida? Que o esposo, enquanto vivia, te deu muito trabalho. Agora foi embora, está viu o devedor. O que é que você vai dizer? Meu irmão, você me viu lá? Eu fui buscar esse dinheiro. Aleluia. Ame a tua família enquanto estiveres em vida. Os teus filhos vão aceitar até trabalhar só para pagar a dívida que você deixou. A tua esposa vai procurar de todas as formas uma solução para pagar a tua dívida e para limpar o teu nome. Mas se você não amar a tua família, porque há quem só ama a sua família quando está no desemprego. Enquanto estiver no topo, está ganhando 400 mil, não conhece a sua família. Só mesmo 100 mil já lhe deixa atrapalhado. Sai 8 horas, só volta dia seguinte às 5. E ainda abre a porta, tipo, tem razão, bem chateado. Então quem manda nessa casa? Irmão, quando você morrer, a esposa vai dizer, vai cobrar essa dívida na família dele. Ame a tua família para construir um bom testemunho. Os filhos devem chorar. Irmão, eu quando ligaram para mim que meu pai morreu, irmãos, meu pai, e eu até hoje, não sei se o Josué até hoje acredita que o pai já não existe. Eu até hoje só sei que meu pai existe. E eu nunca vou dizer meu pai é falecido. Ele é meu pai, hoje, amanhã e sempre será meu pai. Aleluia. Então, ou colocam no bilhete, é falecido. Mas ele é meu pai. Não tenho forças para dizer que meu pai é falecido. Para mim o meu pai existe. E quando ligaram para mim que o meu pai morreu, irmãos, eu chorei. Porque eu sabia quem era meu pai. Eu poderia ficar com meu pai a conversar das 19 até as 2 horas. Só estamos a conversar. E meu pai, está aí, meu irmão, não me deixa mentir, era um bom pai. Era um bom pai, bom pai, bom pai. Toda a profissão que ele tinha, nós sabemos fazer. Tudo, nós sabemos fazer. Hoje você vai ver um pai que não ama seus filhos. Como? O pai tem carro, mas o filho não sabe conduzir. O pai é mecânico, mas o filho nem sabe trocar roda. Nem sabe, nunca viram isso? Até você se pergunta, mas ele prefere ajudar os sobrinhos? Há quem vai mais profundo, diz, prefere ajudar os cunhados do que os próprios filhos. Esse pai não ama a sua família, porque quem ama a sua família vai se preocupar do futuro dos filhos até depois da sua morte. É verdade. E meu pai se preocupava conosco, tudo o que ele sabia fazer nós sabíamos. E você vai ver os pais, né? Se calhar os pais que têm agora hoje 60, 70, 80 anos, ou principalmente 60 para cima, vai se dar conta que se o pai era médico, ele se preocupava que o primogênito tem que ser também médico. Se o pai era mecânico, o primeiro filho tem que aprender, que é para passar a matéria nos demais irmãos. Hoje nós temos pais, ele é técnico informático, mas o filho nem só criar um documento não sabe. Esse pai não ama seus filhos. Amanhã você morre, vem alguém tá vir cobrar dívida do cartucho ou do tinteiro, vai dizer que vai cobrar nos irmãos dele. Aleluia. Então, como pais, temos que nos preocupar em deixar o legado, um bom testemunho. Mas como os filhos, temos que nos preocupar em pegar a visão que o pai nos passa. Porque nós também estamos a ver famílias que são 5 irmãos, mas só 2 se preocupam com a orientação do pai e os outros nem estão por ali. Eu via isso quando fôssemos para a obra. O meu pai dizia, vamos para a obra. Você está lá atrás, meu irmão, você, se não lhe pegarem na mão, vão assustar, já fugiu. Foi jogar bola. E há quem pergunta, você mesmo é irmão do fulano? Nós podemos ver na política, todos os primeiros políticos, os seus filhos estão lá, foram formados, foram direcionados. Então você está no Ministério da Saúde, prepara um filho para um dia dar sequência do nome. Vamos ver famílias Carvalho, famílias Almeida, família dos Santos, Vandune. São famílias
sequenciais. É pecado? Não. Você também lá na tua área, seja um bom mecânico, cria filho também que é bom mecânico. As pessoas vão dizer, o pai dele. Mas quando você não é um bom pai, você vai deixar um testemunho que não vale a pena. Mas teu pai foi um bom mecânico, como é que você não sabia? Tá vendo, irmão? A tua mãe é comerciante, aprenda a vender. Aprenda a vender. Aprenda a vender. O teu pai é linguístico. Você também quando estás a vir com os portantos. Então, o pai, como é que vamos tratar isso então? Aleluia. Sim. O pai tem que inspirar para construir um bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, doutor Emílio, tem que ter um advogado. Tem que ter um advogado. Essa história que muitos pais passavam era para fugir da responsabilidade. Filho, não entra na polícia. Então estás aí a fazer o quê? Se nos criaste com esse trabalho. Filho, eu só estou lá mesmo porque viemos da tropa e não tinha alternativa. Mas papá, você está a ganhar 500 mil na polícia, 200 mil, por que eu não vou para lá? Hoje você pode te dar proposta. Daqui a nada vais para a reforma. Quem é que você pode indicar como teu filho para te substituir? Todos os filhos bêbados porque não passaste o legado. Como é que você vai ser lembrado? Como? A minha irmã fez pedagogia, não é pela vontade própria. O meu pai sempre dizia, eu fiz pedagogia e a minha filha tem que ser professora. Aleluia. Porque qualquer eventualidade está a puxar a sua filha. Achas que eu não vou ter um filho contabilista? Acham que eu não vou ter um filho contabilista? Não, tenho que ter. Amanhã já não estou a conseguir lançar. Está ali meu filho, lança isso. Aleluia. Então você pai, é militar, é polícia, é professor, é advogado, não tens filho para te substituir. Se você tiver pendentes aí, peculatos e tudo, vão te pôr na cadeia. Mas se você preparou um filho, esse filho é que vai tapar certas situações. E as pessoas vão ter medo de prosseguir com o processo, passo pionagem. Aleluia. As pessoas vão dizer, não, filho dele está aí. Vocês nunca deram conta quando você trabalha com as pessoas que são tua família? As pessoas começam a ter medo. Começam a dizer, esse é X9, esse é traidor, cuidado, não fala. Por quê? Porque você meteu pessoas ao teu lado. Aleluia. Quando você não prepara filhos, quando você não é um bom pai, não amas a tua família, vais passar mal. E depois da tua morte só vão te praguejar. Vai só bem, fizeste mesmo bem. Aleluia. Mas vai só. Quantos filhos hoje são tão tristes? Não é que o pai não tem dinheiro, o pai tem, mas o pai nem se preocupa com os filhos. O que ele mais faz é pagar para meninas de 19, 20 anos, desse de 2000, do que cuidar dos seus filhos. Quantos pais ganham bom salário, mas não conseguem meter filho na universidade? Está toda hora o filho a reprovar no privado, na Mandume, 5 anos, mas o pai tem condições, não paga. Você ama os teus filhos, você ama a tua família, e quando você morrer, quem vai pagar a tua dívida? E geralmente pais desse tipo têm sempre dívida. Até você se pergunta, mas pai, esse dinheiro levaste aonde? Nós nunca vimos. Irmãos, enquanto Deus te abençoar, mima a tua família. Papais não estão a responder. Aleluia. Enquanto Deus abrir as portas, mima a tua família. Quero lembrar, o meu primeiro salário, Abigail, eu disse, não, na minha esposa, amor, eu não quero saber. Porque você concebeu num estado muito, a mamãe nem sabe, muito difícil, não há trabalho, estava duro. Agora o meu primeiro salário, eu disse, lá naquele salão que está para quem tem no 16, aí ao lado da casa da mamãe Inês. Antes do Vila Parque tem aquele salão, tem aquele colégio. Tinha uma motinha que uma vez dessa vi, eu era motoqueiro, não tinha condições. Disse, essa aqui na minha filha, meu Deus. Quando o meu salário caiu, eu disse, dama, vamos. Peguei aquela motinha, dei na minha filha. Os filhos também entendem, não, pai está mesmo a sofrer. Mas pai está agora a melhorar um pouquinho. Estamos a ver também alguma diferença. Há pais que se fazem passar de coitado mesmo tendo boa vida. A mulher nem sabe quanto é que o pai ganha. Você ama a tua família. O pai tira dinheiro assim de lado. É que está faltando mais que? Já não compraste tomate? Aleluia.
Que tipo de pai? Quando você morrer, o credor vai levar teus filhos. Vai levar, irmãos. Vai levar. E nós temos que ver uma diferença entre filhos que estão a servir, entre pais que estão a servir e aqueles pais que não estão a servir. Nunca o multicaixa parou nas mãos da tua mulher. Como é que você vai se lembrar? Tinha uma situação do meu colega no Namibe. O pai dele morreu, deixou muito dinheiro. Ele estava com o multicaixa, não conhece o PIN. Só está... Aleluia. Ele está dizendo, mas meu pai também. Não sei. Tentou 3 vezes, engoliu. É processo mais na caixa social, não sei aonde. Estás a ver? Pais, estamos aonde? Estamos aonde, pais? Nós somos pais que temos que construir um bom futuro, um bom testemunho para que quando um dia irmos embora, os filhos vivam do bem e do melhor. Do bem e do melhor. Do bem e do melhor. Aleluia. Terceiro ponto. Qual é um dos pontos para construirmos um bom testemunho? Temos que criar uma boa relação com os vizinhos. Aleluia. Se você vê o verso 3. Verso 3. Está a dizer o quê? Então disse ele, quem? O profeta Eliseu. Vai, pede para ti, aos teus vizinhos, vasilhas emprestados. E não poucos. Aleluia. O que essa história está querendo nos ensinar? O profeta está lhe dizendo assim, olha, você tem um pouquinho de azeite, ok, Deus vai operar. Mas vai aos teus vizinhos, peça vasilhas. Peça, mas não poucas vasilhas. Essa mulher mostra um tipo de mulher que tinha boa relação com os vizinhos, com as vizinhas. No momento da dificuldade, os vizinhos abriram a porta e lhe emprestaram vasilhas. Hoje, quando você está a chorar, os vizinhos vêm. E se não venham por quê? Porque te conhecem, você é contenciosa. Porque te conhecem que você é problemático. Porque te conhecem que você não presta. Porque te conhecem você passa, não saúda. Porque te conhecem a única vez que o filho do vizinho tentou raspar na parede da tua casa, surra que lhe deste, foram parar no tribunal. Imagina se essa mulher não tivesse boa relação com a vizinhança. Irmãos, uma vez desse o reverendo dizia que até os nossos músicos seculares não pensam que aquela inspiração é só mesmo o diabo. Não, são inspirados também por Deus. Aleluia. Você vai ouvir muitas músicas, até nos dias de hoje há muitas músicas seculares que têm mais conteúdo do que músicas dos supostos músicos gospel. Vocês ouviram a música do Yannick Afro-Man, que ele diz, vizinho é que? É segunda família. Em caso de doença ou não sei o que, vizinho é que? É o primeiro que chega. Eu nessa altura, se tiver um problema, até minha mãe sair de não sei de onde, quem é? Vou ficar sozinho. Mas os vizinhos é que virão. O quê? O que é que se passa? Quando você não tem boa relação com os vizinhos, você está criando um péssimo testemunho. Há quem vai te procurar no teu bairro. Estamos a procurar o senhor Nangolo. Aqui tem um Nangolo? Se não é, estamos a procurar o senhor. Um evangelista. Amém. Estamos a procurar o senhor Nangolo. Por causa do teu comportamento no bairro, as pessoas até fingem que não te conhecem. Nangolo, mas é quem? É quem? Nangolo? Qual é o problema? As pessoas vão procurar saber se é boa notícia. Não, trouxemos uma encomenda. Não, Nangolo não vive aqui. Não. Estás a ver? Muitas coisas boas vão te passar porque você não tem um bom testemunho no bairro. O teu testemunho é rouba marido. Aleluia. Se você tiver um problema, irmão, ninguém vai se apresentar para te ajudar. Essa mulher conseguiu vasilhas, conseguiu encontrar uma solução de acordo com a orientação do profeta, porque tinha boa relação com a vizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos criar boa relação com a vizinhança, porque não sabe o que vai suceder amanhã. Só sabemos hoje, mas o que virá depois daqui ninguém sabe. E os vizinhos sempre estão ali. Vizinhos sempre estão ali para ajudar, sempre estão ali para te acompanhar. Aleluia. Ponto 4, que é muito importante. Ponto 4. O que devemos fazer para
construir um bom testemunho? Diga comigo, temos que evitar, mais forte, temos que evitar dívidas. Alguém me dizia, mas você vai falar da dívida, até o Angola que tem petróleo tem dívida. Aleluia. Irmãos, todos nós já passamos. Eu particularmente tive uma experiência não boa com dívidas. Não boa. Houve um tempo que nós acumulamos muitas dívidas. Pois embora, se entrarmos na profundidade, a origem das dívidas pode ser, se calhar, baixo salário, se calhar dificuldades. Amém? Mas, irmãos, temos que evitar dívidas. Quando você tem muitas dívidas, até sono não vem. Já imaginou começarem a bater tua porta porque vieram cobrar dívida? Os filhos começam a espreitar. Os filhos nem conseguem andar porque sabem que o pai é devedor. E você vai dar conta, dívida nos faz com que não prossigamos. Quem tem dívida sempre vai trabalhar para pagar dívida e cria um certo vício. Não é em vão que a Bíblia está a dizer que nós daremos emprestados, mas não tomaremos o emprestado. É por causa de certas consequências. E como pais nesse lugar, existem coisas que nós temos mesmo que aguentar do que fazer dívida. Porque nem toda pessoa que te dá um dinheiro emprestado tem um bom coração. Você já deu conta à pessoa de que você lhe emprestou, sempre vai lhe emprestar, sempre vai tomar emprestado nele. Quer dizer, você fica totalmente dependente dessa pessoa. E para você tinhas negócios e tudo mais, mas desde o momento que você tomou emprestado, todo o dinheiro que você faz é só para pagar dívida. Quantas famílias hoje temos só dizem tudo que estamos a fazer para pagar dívida? Por isso, uma das coisas que eu fiz era pagar todas as dívidas que eu tinha. Dívida tira paz. Dívida não constrói um bom testemunho. Dívida não constrói um bom testemunho. A igreja tem que despertar nesse lado. Aleluia. E para terminarmos, o quinto ponto e o último, para construir um bom testemunho para o futuro da família, os pais devem trabalhar duro para deixar uma herança na família. Vocês meditaram esse texto? Estão a ver uma situação que está a acontecer aqui? Doutor Emílio, esse pai deixou herança, mas é mais herança espiritual. Conseguem compreender, igreja? A mulher vai no profeta e vai dizer, olha, o meu marido te servia e temia ao Senhor, mas deixou dívida. Irmãos, vocês acham que se o teu esposo deixou herança, deixou dinheiro no banco, deixou casas, né? E depois vem alguém para cobrar dívida, você vai procurar pelo pastor para pagar a dívida? Não, vende uma casa, vende um carro, vende não sei o que, vende uma fazenda e paga a dívida. Mas nós estamos a ver um servo, e eu quero aqui falar com os cooperadores e um pouquinho com os obreiros. Nós podemos servir ao Senhor, mas não esqueça que você tem uma responsabilidade social e econômica dos teus filhos. Muitas mulheres hoje andam bem desanimadas com seus esposos, porque a única coisa que o esposo sabe dar é línguas estranhas. Se tocar só no dinheiro, fica furioso. Aqui já não há mais respeito, já não estão a ver hierarquia. O que a Bíblia está? Qual a hierarquia? Qual? Dá dinheiro. Aleluia. Aleluia. Então não luta apenas pela riqueza espiritual, mas luta também pela riqueza econômica. Porque se você não criar uma riqueza econômica, depois da tua morte você não vai construir um bom testemunho. Você vai ver, hoje temos servos que tudo que ele sabe é subir no monte. Comprar terreno para sua família não consegue comprar. Quando você morrer, onde é que a diaconisa vai ficar? Na igreja? Hoje as igrejas mudaram muito. Você deixa a viúva, tem que trabalhar. Papás, vamos trabalhar duro. Sabe por que eu estou a falar para os papás? Porque as mulheres são convencidas que quem morre primeiro é o homem. Aleluia. Aleluia. E eu uma vez dessa disse na minha mulher, tudo bem, casamos em comunhão de bens adquiridos, mas não pensa que estás convencido eu que vou morrer primeiro. Se você passar primeiro, eu fico também com o teu dinheiro. Aleluia.
Mas eu não sei porque as mulheres sempre dizem isso. Quando meu marido morrer, eu é que vou ficar com... Mas quem te disse que ele é que vai morrer primeiro? Quer dizer, nossa morte já é... As mulheres é que criam isso. Já estão a criar quando ele morrer. E até mesmo nas reuniões é assim. Você é assim, tem que... Quer dizer, nós os homens, meu Deus, isso é azar o quê? Aleluia. Por isso é que estamos a ver muitas viúvas. Eu vivi num bairro ali, só tem viúva. Para você encontrar viúvo, é difícil. As mulheres gostam de dinheiro até mesmo no fim. Brincadeira, aleluia. Aleluia. Amém. Servos, cooperadores, filhos de pai Abraão, jovens, temos que trabalhar duro. Não se preocupar apenas com a igreja. Temos que nos preocupar também com o nosso futuro. Não adianta nada dizer que você tem um Deus grande quando você vive numa casa de quarto e sala e os filhos dormem na sala. Quando você levanta a taça por lá, os teus filhos. Onde é que está o nosso Deus? Até as pessoas não vão acreditar. Hoje em dia, a primeira credibilidade é mesmo física. Irmãos, vocês tentam isso. Por mais que você tenha muita espiritualidade, mas se a tua bênção espiritual não acompanha a bênção material, as pessoas vão te desprezar. Por que os falsos profetas ganham espaço? Você vê só o português que ele te traz, você já começa a acreditar. Você vê o fato que ele mete. Então hoje não é pecado ir comprar um bom fato, não é pecado construir uma boa casa, mas também Deus não pode sair do coração. Então os pais devem saber, não é só orar, tem que ter um tempo para trabalhar. Muitos hoje caíram na pobreza, as famílias estão a sofrer. Por que muitas diaconisas atraíram os diáconos, os pastores, evangelistas? Porque o pastor quando saía é só para orar. Trazer pão em casa que é bom, nunca traz. Começa a invocar jejuns que não existem. Hoje vamos jejuar das 12 às 17, porque só tem 500 para comprar pão mais logo. Aleluia! Então é o momento de despertarmos. Nós como jovens temos que despertar, trabalhar. Tem que ter um tempo para buscar a Deus. E tem que ter um tempo para trabalhar, para dar boas condições aos teus filhos. O que adianta termos que dizer, nós temos um Deus grande, mas não conseguimos pagar nem sequer uma comparticipação de 500 kwanza para nosso filho estudar? Onde é que nosso Deus, como é que o mundo vai achar que nosso Deus é? Como é que o mundo vai dizer? E eu quero vos dizer, se teu Deus não trabalha, o meu Deus trabalha. Se teu Deus te rende preguiçoso, o meu Deus me faz levantar de manhã para trabalhar. Aleluia! É possível trabalhar, orar. É possível orar e trabalhar. É possível. É possível. Depois esse tipo de pessoas começam a trazer um falso evangelho. A riqueza é do diabo. Quem te disse isso? Quem é que te disse isso? É possível ser rico e ser obediente a Deus. É possível. E quem te disse que a pobreza é sinônimo da santidade ou salvação? Nós estamos a associar a pobreza com a salvação. Quando notam que a pessoa é pobre, está dizendo, essa aqui é filho de Deus, quem te mentiu? Você vai pecar porque você é pobre. Porque amanhã quando você me ver a vir com um bom carro, você vai dizer, essa aqui está a se achar. Porque até as pessoas mudaram o símbolo da humildade. Quando Deus te dá triunfo, estão a dizer, essa aqui perdeu a humildade. Você que é preguiçoso, vai trabalhar no nome de Jesus. Aleluia! Os pais devem criar um bom testemunho. Um bom testemunho. Temos que trabalhar para depois da nossa passagem. Nem como vamos, nós é que vamos primeiro, as nossas mulheres para não sofrerem. Para nossas mulheres não sofrerem. Também dá uma certa honra na mulher quando sabe que meu marido procura, que meu marido é batalhador, meu marido não dorme à toa, meu marido não ora apenas, fala em língua, mas também fala no trabalho. Que meu marido não é preguiçoso. Aleluia. Muitos hoje caíram na pobreza. Hoje muitos começam a culpar porque meu tio é que me bruxou, porque minha tia, irmão, não procura mais. Alguém disse, se você tiver abaixo de 25 anos, a culpa talvez da pobreza dos teus pais. Mas meu irmão, dos 25 para cima, você é o próprio culpado da tua pobreza. Levanta, vai trabalhar. E o mais engraçado, ainda tem pessoas, mesmo sabendo que é preguiçoso, quer casar. Irmão, meu pai sempre me disse, a mulher pesa. A mulher faz o quê? A mulher pesa.
A mulher pode faltar um bom tênis, mas se faltar comida, vais pensar que te trouxeram mesmo demônio em casa. O te amo não vai sair. E hoje estamos a ver papás frustrados, por quê? Ele não gosta de trabalhar, a mulher é que ele sustenta. E esse tipo de homens, como é que eles ficam? Eles ficam na defensiva. Só procura uma palavra, já lhe deram de comer. Está a procurar mais uma palavra para dizer você não está a respeitar. Tem que saber que nessa casa tem hierarquia. Ouviste o que o pastor disse, né? O homem é o cabeça do lar, cabeça é para pagar também. Aleluia! Ei! Um homem sério, um homem temente a Deus, não aceita a mulher lhe alimentar. Está a pecar, está a violar a palavra. Não aceita, ele tem que batalhar até o mais baixo nível para trazer o sustento, para garantir que se um dia eu morrer, eu dizia sempre, eu fazia sempre rir a minha esposa, ele dizia assim, quando nós nos casamos em comunhão de bens, eu tinha aquela minha moto, que até hoje tenho, está mesmo ali fora. Eu disse, é para dama, se eu morrer, vais ficar com a moto. Pelo menos eu ia deixar a moto naquela altura. Aleluia! O que é que você vai deixar se você morrer hoje? O que é que você vai deixar para os teus filhos? É só muita banga, muita oração, muita fala em língua. Olha, é bonito quando você sabe falar em língua, mas também tens dinheiro. Fica uma coisa, uau! Aleluia! É uma coisa, e as pessoas sempre associam isso. Olha, ele tem dinheiro ainda por cima, mas é cristão. Irmão, só cobiça. Aleluia! Porque as pessoas só pensam que a pobreza é sinônimo de irmãos que vão à igreja. Estamos a amarrar esse espírito no nome de Jesus. Eu não vou morrer pobre, porque o meu Deus não é pobre. Ei! Por que você pensa que quando você está na pobreza, você está no Espírito Santo? Quem te disse isso? Nós somos filhos da luz. E nós é que temos que ensinar a esses ricos como é que é ser rico. Não é eles a nos ensinar. Nós é que temos que ser ricos. Porque a Bíblia está a dizer, Deus nos colocará, nos fará por cabeça e não por quê? Por cauda. Por que você sempre é cauda? Você sempre quer o lambebota, você sempre atrás das pessoas. Por quê, irmãos? Nós temos um Deus grande. Temos um Deus grande. Mas nós temos que lutar para construir um bom testemunho para o futuro das nossas famílias. Aleluia. Quero terminar. Essa família servia ao Senhor, mas o homem se preocupou muito só no espírito. Depois, infraestruturas, que é bom, nada. A mulher ficou ali querer pagar dívida. Mas quero terminar para dizer às filhas de Sara. Geralmente, o homem quando casa fica totalmente dependente da opinião da mulher. Por isso é que para quem não casou ainda, vai pensar até hoje que o tio dele lhe meteram na garrafa. Não é na garrafa. É que o homem quando o homem casa, fica totalmente dependente da opinião da mulher. Não é verdade, meus pais? É verdade. E se o homem não for muito flexível, é ali que você vê casamento só dura 1 ano e 2 meses. Até às 11h15 o casamento termina, porque o homem não tem flexibilidade. A Bíblia em si está a ensinar, vivam com elas, com o quê? Com entendimento, para que as vossas orações sejam ouvidas. Veja só, se você não tiver entendimento de viver com a tua mulher, até as tuas orações Deus não vai ouvir. Porque nenhum homem ora em condições quando tem problema com a mulher. Bom dia. Bom dia. Passa-se alguma coisa? Nada. E o Papai Manuel nos ensinou, vale a pena a mulher te dizer o que se passa, mas quando a mulher te diz não se passa nada, fica distante, irmão, porque qualquer altura pode levar um lemon da cabeça. Aleluia. Mas agora, o homem fica totalmente dependente. Mas eu quero dizer às filhas de Sara, hoje nós temos filhas de Sara que o marido ganha bom dinheiro, mas o problema não está no marido, é a própria filha de Sara, que quando lhe dão dinheiro não tem projeto. Vou vos contar uma do meu pai. Meu pai foi viajante, foi negociante, e todos os terrenos, todos os quintais que meu pai tinha, de acordo com a minha mãe é que pagou. Minha mãe é que levava o meu pai para lhe mostrar
onde é que está? O terreno que se comprou. Mas também isso só acontecia porque o meu pai submetia os rendimentos nas mãos da mãe. Mas também tem outra contrapartida. Se você não tem uma boa gestão, o homem prefere mesmo gastar lá fora do que te dar o dinheiro. Porque no teu projeto, se te perguntar o que é que... Eu já fiz essa pergunta a alguém. O que é que tu farias com um salário de 1 milhão? Poxa, só a minha peruca. Esse tipo de mulher não adianta. Irmãos, não adianta. Não adianta, irmãos. Nós que já tivemos um atraso para construir vida, e nossas irmãs devem ajudar, devem nos ajudar. Porque mesmo aquela dependência sexual, o homem cansa mais rápido. Chega um tempo que o homem só depende da mulher. Então o homem não pode reclamar muito, senão a mulher pode arrebentar. Então tudo que a mulher vai falar, o homem é para mãe. Você que sabe. Agora, filha de Sara, é vossa responsabilidade agirem de acordo com a palavra, para que o homem não venha tomar atitudes negativas. Se for para ajudar a tua mãe, preocupa-se também ele dizer: amor, é momento de mandar dinheiro para tua mãe. Amém ou não amém? Amém. Amém. Hein? Hoje muitos homens até já têm 50 anos, não têm casa própria, porque a mulher é que não teve boa gestão. Você vai na despensa, até a arca não está fechada, porque a carne para bife já tapou toda a arca. Mas lhe pergunta: onde é que está o terreno para começar a construir? Não existe. E quero vos lembrar, em Angola, se você não tem terreno, não tem juízo. Deus abençoe a sua palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje os pais Abraão vão me saudar. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Igreja, vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. De um coração sincero. Cada um de nós sabe dos seus acertos, sabe das suas falhas. E a palavra de Deus foi pregada. A palavra não é minha, é de Deus. Fala uma palavra para Deus. Diga: Deus, ajuda-me a construir um bom testemunho. Diga: Deus, ajuda-me a ser um bom pai, uma boa mãe. Ajuda-me a ser um bom filho que acata orientações do pai. Fala com Deus de um coração profundo. Deus vem ajudar a tua igreja a construir um bom testemunho. Pai, nós queremos ser lembrados como teus servos, como pessoas que dedicaram sua juventude para te servir. Mas também, Pai, venha nos capacitar a trabalhar para criar boas condições às nossas famílias. O que o mundo dirá de nós se simplesmente nos enchermos do Espírito e tristes em formas físicas? Oh Pai, nós queremos te servir, nós queremos criar um bom legado, deixar o legado, Oh Pai, dá-nos a capacidade de te servir. Pai, venha nos dar possibilidade de evitar dívidas. Venha nos dar capacidade para trabalhar duro, aleluia. Oh Pai, venha ajudar a tua igreja a amar a sua família. Oh Pai, a família é o primeiro ministério que Deus deu ao homem. Oh Pai, venha nos ajudar. Pai, capacita-nos para criarmos boas relações, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola, com os nossos colegas na igreja. Capacita-nos para criarmos boas relações na vizinhança. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha frutificar e que essa palavra venha dar frutos a 100, 200, 500, até ao mais infinito, Yahweh. Oh Pai,
Pai, vem ajudar as filhas de Sara para serem, boas administradoras, para serem aquelas que vão apoiar, para serem aquelas que vão apoiar os seus esposos, para serem aquelas que vão dar boas diretrizes. Pai, venha nos abrir a mente, a fim de que todos os homens compreendam que a família é a prioridade, que a família é o primeiro ministério, que a família é o primeiro trabalho que Deus deu ao homem. No nome de Jesus Cristo, agradeça a Deus pela palavra. Agradeça a Deus porque Ele é bom. Oh, aleluia. Será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, bendito, bendita será tua casa. Benditos serão seus filhos, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Oh, bendita, bendita será tua casa, será bendita. Oh, bendita, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. E Deus engrandecerá seu nome. E Deus engrandecerá seu nome. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Com todo o respeito, pode tomar teu assento. Eu não gostaria de sair daqui sem te lançar esse desafio, sem te passar este convite. Se calhar que alguém que entrou aqui pela primeira vez, pela segunda, terceira vez, e ainda não é cristão, ainda nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo. E se calhar há um pai, há uma mãe, há um filho que entrou aqui, que não estava a construir um bom testemunho, porque se calhar você nunca entregou a tua vida a Jesus. Tu só precisas levantar a tua mão. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Só precisas levantar a tua mão. Nós vamos orar por ti. Levanta a tua mão, nós vamos orar por ti. Alguém aqui entrou neste lugar, quer entregar sua vida. Uma forte salva de palmas para Jesus Cristo. Mas alguém quer entregar sua vida para Cristo? Tu podes criar um bom testemunho. Alguém quer... temos mais uma irmã que quer entregar sua vida a Jesus. Uma forte salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Mas alguém quer entregar a sua vida a Cristo? Chegará um tempo, você vai precisar desse apelo, e nós já não estaremos aqui. Já não estaremos aqui. Esse momento é oportuno para você entregar a tua vida a Jesus. Se não houver mais ninguém, mas alguém quer entregar sua vida a Cristo Jesus? Mas alguém quer entregar sua vida a Cristo? Aleluia. Se não houver mais ninguém, nós agradecemos a Deus e queremos dar as boas-vindas às nossas irmãs que entregam sua vida a Jesus. E com todo o respeito, eu queria convidar o evangelista Daniel Capel, e enquanto ele se aproxima, um forte salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Graças a Deus. Desejamos boas-vindas às nossas irmãs. Nosso muito obrigado. A partir de hoje vocês fazem parte da família Comunhão em Plenitude. Amém? Vou vos ajudar, vamos orar. Vocês vão repetir as palavras como eu dizer. Amém? Digam comigo: Senhor Jesus, eu agradeço. Ouvi a tua palavra e eis-me aqui. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Livra-me da morte. Risca meu nome no livro da morte e escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje
eu me comprometo em te servir, em te adorar, em espírito e em verdade. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, te rendemos graças pela vida. Pai, está escrito na tua palavra que a festa lá nos céus quando um pecador se converte. Louvamos e glorificamos, ó Deus, pela conversão das tuas filhas. Receba, Senhor, no trono da tua graça, cuida e proteja aos nossos irmãos que estarão, Senhor, acompanhando estas almas. Tenha sabedoria para que nenhuma delas se perca. Em nome de Jesus, recomendamos no trono da tua graça. Amém. As irmãs vão seguir ali o irmão para ter uma palavra de orientação, está bem? Vão por ali. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, povo de Deus. Por favor.